Está no ar o Love the Problem, o podcast oficial da Nauer e K21. Insights valiosos, dicas práticas e as principais tendências do mundo corporativo. Toda semana para você. Aqui é a Flor e esse é mais um episódio do Love the Problem. Bom, hoje a gente vai mergulhar num tema que atravessa qualquer transformação. A gente fala sobre transformação aqui, né? Atravessa qualquer projeto, qualquer time. São as relações humanas no trabalho. Afinal, o que faz com que a gente confie de verdade em alguém no ambiente profissional? Ou o que diferencia uma relação de conveniência de uma conexão genuína? Enfim, tem muita coisa pra gente falar e pra isso eu trouxe duas pessoas incríveis pra falar sobre o assunto. E eu vou pedir pra elas se apresentarem, porque é a primeira vez delas, elas estão um pouquinho nervosas. Eu também tô, gente, tudo bem, faz parte. O importante é que a gente vai sentar e vai conversar numa boa e vai ser incrível. Então, por favor, vou pedir pra Cat começar se apresentando pra vocês. Oi, pessoal, aqui é a Catherine Scheuer, mas pode me chamar de Cat, fiquem super à vontade pra isso. Eu sei que minha mãe não facilitou nem a minha vida, nem a vida dos outros, né, quando ela escolheu esse nome, mas tudo bem, tudo certo, a gente dá um jeitinho pra tudo, né? Hoje eu sou a gestora de relacionamento comercial aqui na Nauer, já atuo nessa área de relações humanas, vamos dizer assim, há mais de 15 anos, né? Sou uma entusiasta também da inovação, da transformação, então acredito que tudo isso junto, né, interligado, falando de pessoas, falando de transformação, falando de inovação, a gente consegue alcançar resultados incríveis, e não só falando de negócios, mas falando de fato de relações humanas, e é um prazer estar aqui, obrigada pelo convite, Flor. Imagina, eu que agradeço a presença. E agora, Luiz Cláudio. Gente, olha só, é até difícil falar Luiz Cláudio, tá? Mas tudo bem. LC, se apresenta pra gente, por favor. Muito melhor assim. Você sabe que outro dia Luiz Cláudio, alguém falou, alguém da empresa perguntou quem era, né? Ninguém sabe quem é. Então, mas me apresentando, eu sou Luiz Cláudio Campelo, mais conhecido como LC, mais fácil. Tô aqui na área comercial da K21 há 16 anos. Já tem um tempinho já, mais comercial há mais tempo que eu gostaria de falar. Provavelmente uns 25. Deixa pra lá, pula essa. Mas sempre conectado com o assunto do podcast, né? Sempre falando de relacionamento, não importa onde cargo e carreira por onde eu passei, sempre fui muito direcionado com relacionamento. Relacionamento na veia, tanto internamente, no externo, com o cliente e até no exterior. Então tem umas curiosidades interessantes aí pra a gente conversar sobre. Gente, eu trouxe gente que vive o negócio ali, a ferro e fogo, é relacionamento na veia mesmo, porque eu acho que é muito importante a gente trazer essa perspectiva para poder explorar a relação no trabalho como um todo, né? Então, quem melhor do que essas pessoas para falar sobre isso? E aí, gente, pra gente começar, eu queria fazer uma pergunta para vocês, bem para cavar lá na memória e tentar pensar no que rolou, que marcou vocês. Quando vocês pensam em relações de trabalho, que marcaram a trajetória de vocês, né? Você falou que escondeu aí um pouco o número de quanto tempo tá nessa trajetória, Cat falou também. O que essas relações tinham em comum? O que vocês percebem que essas relações que marcaram a trajetória de vocês, elas tinham em comum? Posso começar trazendo uma visão que para mim sempre foi muito importante desde que eu comecei a atuar com pessoas, que é a consistência. Relacionamento não vai acontecer do dia para noite, né? A gente não vai conhecer uma pessoa hoje e amanhã ela já vai ser a nossa melhor amiga e a gente vai estar passeando juntas, né? Ou entrando em temas mais profundos da própria vida ou das questões de trabalho, né? Então, a consistência e a consciência de que o relacionamento ele tem um tempo para ser nutrido, né? Então, todas as relações que me marcaram foram relações que de fato começaram ali numa primeira conversa, às vezes já com um interesse comercial geralmente da outra parte, mas que acabaram evoluindo de uma maneira que a gente entra num lugar de realmente construir soluções para as pessoas e não fazer uma venda. Não é sobre ser comercial, é sobre ser relacional. Então essa paciência, essa estrutura que a gente acaba criando ao longo do tempo para que a gente se relacione com as pessoas com qualidade, de maneira genuína, com empatia, com escutativa. Então eu tenho hoje pessoas com contatos desde lá
uns 15 anos atrás, onde eu comecei, que estão comigo até hoje, que a gente troca ideia ainda, conversa, mesmo que eu hoje não tenha nada para oferecer para essas pessoas comercialmente falando, e nem elas para mim, mas a relação se manteve, porque ela foi muito bem alicerçada. Não quer dizer que eu vou ser amigo de todo mundo que eu me relaciono, mas quer dizer que eu vou construir relações com bases sólidas, né? Então, essa questão da consistência, de entender que o caminho para um desenvolvimento de um relacionamento exige uma dedicação, né? Não é simplesmente, vou deixar aqui, mandei um oi, não respondeu, nunca mais eu vou falar de novo. Não é isso, né? Então, a gente ter esse cuidado e aí você perceber o quanto o que você faz causa um impacto no outro. Então, quando você recebe aquele feedback positivo do tipo, olha, ninguém nunca entrou nesses pormenores aqui comigo. Eu nunca avancei para esse tipo de conversa com outra pessoa. Que bom que a gente se encontrou. Que bom que tinha alguma coisa em comum ali pra gente começar essa relação, né? Então, não é só sobre vender, é sobre de fato se relacionar e que essas relações nos marquem tão profundamente que hoje, 15 anos, 25 anos depois, a gente se lembre das pessoas e as pessoas se lembrem de nós, né? Em alguns momentos da Kathleen da Nowhere, em alguns momentos o LC da Nowhere ou de outras empresas onde a gente já passou. Independente daquilo que a gente fez, de fato, ele entregou como um produto, um serviço, mas a impressão e o impacto causado pela nossa relação com essas pessoas, né? Acho que isso é um ponto que é muito importante para mim, a consistência, o relacionamento genuíno, o interesse, a escuta e essa construção, né, do relacionamento. Gostei do que você falou da consistência e depois quero até fazer uma perguntinha para esmiuçar um pouco mais esse assunto, mas queria ouvir o LC também. O que te marcou ao longo da trajetória? Cat falou da consistência principalmente, para você como foi? Acho que a consistência é o principal, tá? Cat já falou bastante sobre, mas acho que tem uma coisa interessante aqui para acrescentar, que é o seguinte: todos nós temos histórias profissionais ou não de trabalhos que ultrapassam as empresas que nós estamos trabalhando hoje. Então todo mundo aqui vai pegar uma história de quando começou, de quando que foi, e de um caso interessante que vivenciou, e sempre vai ter uma pessoa legal, alguma pessoa que te marcou nesse meio do caminho, nessa história que você vai levar através da sua vida, que você vai contar essa história. Então acho que essa é a parte da consistência. Não importa o relacionamento comercial naquele momento e naquele serviço que você possa estar oferecendo, mas sim na trajetória e ao longo do tempo que você construiu isso e como o tempo você fica com aquela pessoa na sua memória e naquela história que você sempre conta e naquelas coisas marcantes que você passou. Eu tenho histórias com clientes que inicialmente começaram com clientes e eu sou mais da turma do que quero ser amigo de todo mundo, entendeu? Então meio que vou ficando, entendeu? Às vezes assim, o interesse comercial deixa de existir, né? O interesse estratégico, né? Que tá ali, de ambas as partes, obviamente, não só de um lado, mas a pessoa fica no teu contato e aí cruza na rua e aí te convida para um evento e às vezes não tem nem mais aquela conexão ali inicial, mas o relacionamento mantém. Então acho que se todo mundo for pensar um pouquinho, lembrar para trás, vai ter uma história de case legal, empresa que já trabalhou, num projeto que já fez parte, que tem uma pessoa que te acompanhou, que foi legal, que foi importante ali naquela trajetória. Que talvez se não tivesse aquele grupo de pessoas, não fosse nem marcante e não ia ser só mais um trabalho, um projeto e tudo mais. Então eu realmente acredito muito nessa parte da consistência e também na parte da escuta genuína, entendeu? Tipo assim, as pessoas podem, principalmente no ambiente de trabalho e comercial, tem ideias diferentes, mas acho que existe um espaço para uma troca real, entendeu? Então você tem ali uma coisa que não está conectado diretamente com o objetivo daquela pessoa, mas você pode apoiar, você pode ajudar, você escuta realmente, vê o que você consegue acrescentar para aquela pessoa ou para aquele caso específico, e acho que essa parte da escuta genuína é muito importante. Como é que eu consigo acrescentar para aquela pessoa? Às vezes não diretamente, mas até indiretamente. Você consegue indicar aquela pessoa para uma solução que você já vivenciou, que você conecta essa pessoa com alguém que já passou por aquele tipo de problema. E você não tem nada a ver com aquilo diretamente, entendeu? É muito sobre ter respeito mútuo e presença, né? Acho que a questão da presença é que fala sobre a consistência. Eu estou sempre ali, a gente está sempre trocando uma ideia.
É igual amigos de infância. Você não fala com tanta frequência quando falou, mas vira e mexe, quando volta a falar, parece que está retomando uma relação que você teve ontem com a pessoa, né? Então, tipo assim, você não tem o hiato de tempo que vocês ficaram sem se falar por acaso da vida, mas é questão da consistência mesmo. Quando a gente fala sobre consistência, aí aqui é uma dúvida minha, tá? A gente fala também sobre frequência, existe uma correlação entre consistência e frequência? Só para eu validar o meu entendimento. Eu acho que a profundidade vem da frequência, entendeu? Não adianta você estar ali apenas naquele momento em que é necessário para ambas as partes, mas a profundidade do relacionamento vem da frequência com que você aciona ele, com que você está ali lembrando da pessoa e, obviamente, também da qualidade da conversa, né? Assim, você tem que ter ali um vínculo e ser interessante para ambas as pessoas, mas sem a frequência você não consegue chegar nessa profundidade. E a frequência, aqui só para complementar o que o LC falou, a frequência ela também nos proporciona a vulnerabilidade. É muito importante que a gente tenha essa transparência com quem a gente está se relacionando. E aí a consistência, a frequência, a qualidade dessa conversa nos leva num lugar de vulnerabilidade, onde você pode ser questionado e a pessoa pode te pedir alguma coisa e você se sentir livre para dizer: poxa, eu não sei te dizer isso agora, mas eu vou pesquisar para te trazer. E isso não ser um problema para ela. Isso não demonstrar que for incompetente ou não consegue me entregar o que eu quero. Não, eu confio em você então para você buscar as respostas que eu preciso, né? E como a Alicia falou, não ser uma coisa só de momento em que, poxa, eu tô aqui e aí tô precisando fazer uma venda urgente, vou lembrar daquela pessoa porque acho que ela pode ter uma demanda. Não, pelo contrário, eu vou nutrindo esse relacionamento para que ela se lembre de mim. Toda vez que ela tiver uma demanda, ela vai se lembrar de mim. E se ela não tiver uma demanda, também tá tudo bem, porque o foco não é a venda em si. A venda ela vai ser uma consequência, né? A parte comercial ela acaba sendo uma consequência. Então esse relacionamento muito bem desenvolvido, muito bem trabalhado, com esse cuidado de estar sempre presente, de se fazer presente, é o que leva a gente a ter resultados a curto, médio e longo prazo. O prazo aqui é o de menos. O que a gente vai conquistar durante esse período é o de menos, sabe? O importante é que estamos com uma relação bem estabelecida. É criar vínculo, né? Como é que você consegue ter esse vínculo real com a pessoa, né? E, tipo, se importar genuinamente com o que ela tá passando, não só no âmbito profissional, às vezes até um pouco dentro da medida do que a pessoa te deixa e compartilha com você, deixa entrar dentro da vida pessoal dela, mas você lembrar o que é importante para ela, acompanhar uma mudança, às vezes uma mudança de vida, às vezes uma profissional, de cidade, pessoal, qualquer coisa, é você ter esse vínculo, entendeu? Você tá sempre ali lembrando a pessoa e mantendo a constância, como a gente falou. E o que eu acho mais legal desses pontos que vocês estão trazendo é que, pelo menos para mim, eles são bem tangíveis assim, né? De falar de consistência, de frequência, da escuta ativa, escuta genuína, como a LC falou. Tudo isso são coisas que, além de serem bem tangíveis, são... Eu vou falar uma palavra aqui que eu acho que não existe, mas são aprendíveis, né? Quer dizer, a gente consegue aprender isso. Então não pode nem dizer que, não, imagina, eu não nasci com esse treco aí, eu não sei fazer isso, isso não vai melhorar. E outra coisa que então assim, praticamente no nosso controle, como a gente vai se comportar, como a gente vai se relacionar e como a gente vai fazer com que essa relação aconteça. Eu tenho aí duas perguntas. Na verdade, primeiro, eu queria, para vocês que estão ouvindo a gente, a Cat, ela trouxe esses exemplos, o LC também, muito num viés da troca, trazendo o comercial como um ponto, porque é uma questão da trajetória deles. Mas é importante a gente pensar que quando a gente fala sobre criar esse tipo de relação, eu tô falando para toda e qualquer situação. O seu colega de time, o seu líder, o seu liderado, enfim... Em toda e qualquer situação, existe uma troca, né? As pessoas também querem alguma coisa, a gente não vai ser hipócrita de falar, não tenho o menor interesse, não é sobre isso. Existe esse interesse, existe essa troca, mas se a gente fizer dessa forma que eles falaram, independente do âmbito que a gente está fazendo, isso vai funcionar. Mas aí vem a minha pergunta. Eu queria saber se vocês já vivenciaram em algum momento, vocês terem feito todos esses
terem tido todos esses comportamentos, terem feito tudo isso e mesmo assim aquela relação não rolou. O que vocês entendem que pode ter acontecido? Primeiro, já aconteceu isso? E se já tiver acontecido, o que vocês entendem que pode ter ocorrido para não conseguir seguir nessa relação de confiança? Eu vejo muito como algo de mão dupla, né? Uma via de mão dupla. Então, as duas pessoas têm que querer essa relação também. Então, sim, já aconteceu dessa relação ser somente transacional e a gente não conseguir evoluir para um relacionamento duradouro e com aquela qualidade que a gente gostaria, né? Eu já passei por algumas dessas situações, eu acho que todos nós já passamos por isso, da gente investir no relacionamento e não ter, talvez, ali o retorno que a gente esperava, né? De reciprocidade, não haver a reciprocidade, né? E isso é perfeitamente normal, porque a gente tá falando sobre relações humanas e nem todo mundo vai estar aberto para fazer isso com alguém que, por exemplo, aqui nós nos colocando na questão comercial, nem todo mundo vai querer se relacionar com a pessoa do comercial da empresa X. E nem todo mundo também, internamente, vai querer se relacionar 100% comigo. Então eu tenho que estar preparada para essas situações. Eu tenho que saber, e aí acho que trabalhar tanto com as pessoas nos ensina isso, a resiliência. De que você, tudo bem aquela pessoa não ter correspondido às suas intenções, tudo bem ela só querer fazer um negócio com você ali naquele momento e não te dar mais abertura do que aquilo ali. Isso vai acontecer, afinal de contas é uma pessoa com seus próprios desejos também, e ele também está sendo genuíno nisso. Então a gente precisa valorizar. Por quê? Ele não vai forçar uma relação que ele não quer. E tá ótimo, perfeito. Não existe nenhum problema em a gente não conseguir seguir com o relacionamento e que isso se torne apenas uma estratégia, desde que isso esteja claro. A gente tá usando de uma comunicação transparente, deixando claro que a intenção aqui é somente fechar um negócio. Essa pessoa trouxe isso pra mim, tá tudo bem, tá tudo certo. A gente consegue conviver com isso, não é um problema. Então, para cada 10 pessoas que a gente conversa, se a gente tiver 8, 7, 5 que a gente consiga seguir com um relacionamento, e gente, não é fácil, tá? Quando a gente tá falando aqui, tá abordando relacionamento, durante anos a gente vai melhorando isso e sempre tem coisas pra gente aprender e aplicar no nosso dia a dia. E isso vem muito da nossa vivência enquanto seres humanos, né? Enquanto pessoas que se relacionam não só no trabalho, né? Então, vem da nossa vivência, da nossa casa, da nossa família, criação, inclusive, né? Eu e o LC, por exemplo, somos totalmente diferentes nesse quesito. O LC é o carioca, que é uma pessoa já mais, né? Ali tem o jeitão dele. Eu sou uma curitibana que, em teoria, é um povo super fechado. E eu fui aprendendo, como você disse mesmo, são coisas que a gente consegue aprender no nosso dia a dia. Você tem que querer. Tem um pontinho aqui que acho que é importante da gente reforçar. Eu preciso querer fazer isso de uma maneira legal e bacana para ter resultado, né? Eu preciso me dedicar a isso também. Mas se eu não sou correspondida, eu sigo em frente e tá tudo certo a gente só ter uma relação transacional às vezes. E aí eu vou entender sempre que eu fiz todo o meu processo, segui as etapas que eu gostaria, realmente eu faço uma autoanálise. Faltou alguma coisa nisso aqui, e às vezes eu posso até perceber que faltou alguma coisa da minha parte, e aí eu tentar corrigir isso, e às vezes isso mudar até o rumo daquele relacionamento que parecia que não ia pra frente. Mas é algo que eu acredito que tá no nosso dia a dia. Nem todo mundo vai estar super aberto pra fazer isso, então tá tudo bem. É isso, tudo bem. E é aquela coisa, o combinado não sai caro, né? A gente diz qual é o nosso interesse, deixa isso, né? É honesto nessa perspectiva e ok, a gente vai caminhando para onde a gente combinou e tudo certo. Mas só reforçando que é muito interessante o fato de todos esses pontos que podem potencializar uma relação estão na nossa mão, assim, a gente tem, não 100%, como você falou, é uma via de mão dupla, mas eu tenho muitos artefatos nas minhas mãos para poder fazer com que isso aconteça da melhor forma possível, né? E aí, eu queria saber de vocês, se LC, você deve ter muita história, vou perguntar, você já se surpreendeu com alguma pessoa da qual você estava se relacionando, independente do contexto, e realmente aquilo começou de uma forma superficial, funcional, e se transformando numa relação de confiança de forma inesperada? Você já viveu isso? Já, nossa. São as que ficam, né? São aquelas histórias que eu te falei que atravessam as empresas e os carros que você está ocupando no momento.
E é onde que surpreende melhor, mais é quando você tem um gesto que você não está esperando, entendeu? Então, tipo assim, dependente ali, porque assim, normalmente quando o que te frustra nisso é quando é uma relação só de interesse. Assim, então é o que eu estava te falando ali de intencionalidade e expectativa. Você bota a expectativa com relação a isso bem clara. Ok, se você cria uma expectativa muito além disso, você pode até sair um pouco frustrado, mas é o que a Cat falou, eu acho super normal. Mas quando a pessoa vai além e lembra de você num momento assim, inesperado, que faz ela faz o que a gente faz normalmente com essa intencionalidade, sem ter essa intencionalidade. A gente está muito acostumado e vou dizer treinado, mas não é bem a palavra, a fazer isso sempre, né? A questão da intencionalidade. E você tem um retorno do teu cliente, do teu amigo, do relacionamento, da pessoa que for que você está ali, do teu colega de trabalho, quando ela lembra de você e realmente demonstra que se importa. Entendeu? Então, quando você vê que uma pessoa viu alguma coisa e lembrou de você e te manda, ou quando você recebe aquela mensagem que não tem nada a ver com o trabalho que vocês estão falando, às vezes até num horário meio estranho. Quem nunca aqui já recebeu uma mensagem num horário fora do horário de trabalho, daquela pessoa que está acostumada ali no horário de trabalho a te mandar alguma coisa, e você vê, caraca, a pessoa lembrou de mim, e bacana. Ou então, às vezes, até vai para o outro modo, meio, né? Tipo, te liga, ou está acostumado a falar com aquela pessoa por e-mail, ela te manda um WhatsApp, ou uma mensagem, um Telegram, e aí você vê que tem um carinho, uma atenção, uma lembrança especial. Então, além de você ter praticado essa escuta genuína, escutativa que a gente falou muito antes, a pessoa também fez isso. Entendeu? Então, no natural dela, ela pegou e prestou atenção e viu que tem alguns pontos de conexão em comum e lembrou de você. Então, é muito gratificante, eu acho muito bacana. É a parte que, além de fechar negócios, e aqui a gente está dando exemplos mais do comercial, né, Cat, que a gente é a nossa vivência, quando a pessoa traz isso e tem essa conexão, essa via dupla, volta, você tem um retorno daquilo que você plantou, é muito bacana. Boa. Então, gente, só para dar uma sintetizada, que a gente já falou um monte de coisa até agora, a gente entende que, quando se trata de relações humanas, existem alguns fatores que são primordiais para que a coisa realmente ultrapasse o nível superficial e vá para uma profundidade maior, de forma mais genuína. Então, a gente tá falando, vocês que se relacionam, porque todo mundo se relaciona com um monte de gente várias vezes por dia, né? Essa é a nossa vida. Então, primeiro, olhar para essas relações de forma intencional. Eu acho que esse é o primeiro de todos, né? Começar, porque sair do modo automático e entrar na intencionalidade. Depois, ter consistência, que está correlacionada à frequência, que se correlaciona com quanto eu escuto de fato o que aquela pessoa está trazendo para mim, está querendo me dizer, né? Então, a escuta ativa, a escuta genuína, eu gostei muito dessa escuta genuína. Então, todos esses pontos, a paciência, a resiliência, são coisas que a gente tem que ter em mente quando a gente fala sobre potencializar essas relações humanas. Daí agora, eu quero entrar um pouco mais na prática de como a coisa acontece, assim, pro dia a dia de vocês. Como que a gente consegue, falando aqui da frequência, da consistência, como que a gente consegue manter essa presença numa relação sem parecer insistente ou forçado? O que a gente pode fazer na prática para não chegar nesse lugar de falar assim, lá vem a fulana, lá vem a Flor de novo, me mandando oi, sei nem o que ela quer comigo, né? Como que a gente pode evitar isso? Tem algumas dicas para isso? Eu tenho, podcast. Vai, com certeza. É que, assim, uma coisa assim, eu acho que tem uma linha, né, entre a relação autêntica mesmo e o interesse. E essa linha, ela aparece na intenção. Então, quando eu me aproximo de alguém só para conseguir algo, e aí, falando dessa forma, parece até bem interesseiro, mas não é isso. Só para aquele objetivo que você está falando, assim, a relação acaba soando um pouco forçada. Agora, como se tem um interesse genuíno, se a gente quer entender, ajudar, trocar, assim, o estratégico pode até existir, mas com consequência e nunca como ponto de partida, entendeu? Então, e a pessoa percebe isso, tá? É nítido quando a pessoa vê. Se você sente que está forçando, é que provavelmente você está. Tenta sentir com você mesmo se você está entrando em contato com aquela pessoa apenas para conseguir determinado objetivo, ou se não, se você está entrando em contato com aquela pessoa para, além daquele objetivo que você está pensando, ter um contato genuíno, ter um interesse e manter isso. Então, acho que essa linha relacional, ela vai na intenção, tá? Eu tive vários casos, assim, interessantes. Eu estava falando antes, assim, trabalhei com um grupo internacional e morei na Europa um tempo.
E a relação é um pouco diferente da nossa, né? A gente é muito mais próximo e tudo mais. E várias vezes eu tive casos, assim, de pessoas, clientes iniciais ali que a gente estava lidando, que o cara me perguntava, mas pra que você tá me falando isso? O cara não entendia. Por que você tá fazendo isso por mim? Eu falei, cara, nada, porque eu quero te ajudar. Se você tiver, legal. Se não tiver, não, mas o que eu preciso fazer de volta? Peguei alguns casos, assim, que a pessoa ficava meio sem chão, sem saber como agir do que eu tava oferecendo, relacional, assim, sem nenhum tipo de interesse e troca. E o cara sabe, muito estranho. Eu não tava conseguindo entender aonde que eu tava querendo chegar. E eu não tava querendo chegar a lugar nenhum, especificamente. Eu não tava buscando um objetivo ali. Porém, o objetivo depois veio, entendeu? Precisou construir essa conexão inicial, essa ajuda, sem interesse mesmo. Tipo assim, ok, se não tiver dali, não sai nada. Questão da expectativa que eu falei antes, assim, não veio nenhum tipo de expectativa que iria avançar com aquele objetivo estratégico, porém ele veio depois da confiança. Então, às vezes você precisa ter esse olhar, assim, de intencionalidade, como eu falei antes, mas a intenção que você está querendo chegar e ver. E se você realmente sentir que você está forçando uma barra, provavelmente é porque você está. Eu amei essa, gente. Então, a melhor pessoa para dizer se você tá forçando a barra ou não é você. Porque é você que vai saber, você vai sentir, você vai entender. Mas eu entendi também do que você falou, LC, que talvez o assunto ou o tema que eu levo também faz toda a diferença numa conversa com as pessoas, né? Porque talvez se eu martelar naquele mesmo tema, vai ficar nítido que o meu único interesse com aquela pessoa é aquilo. E que nada além daquilo pode existir. Tudo bem que se for pra Europa, talvez gere uma estranheza, como você contou, né? Meu Deus, por que ele tá me falando uma coisa dessas? Mas eu entendi que o assunto é algo que a gente pode ter atenção na hora que a gente vai se comunicar com as pessoas. Eu acho que até em relações completamente pessoais, sabe, quem nunca teve aquele colega, aquela amiga que sempre manda mensagem pra você, tem uma piscina, você mora numa casa com piscina, né? E aí a sua colega só manda mensagem pra você no verão perguntando se a piscina tá limpa. Então eu acho que esse tipo de coisa, esse tipo de comportamento, a gente consegue também perceber o que aquela pessoa tá trazendo pra gente, né? Puxa, se ela só fala disso comigo, eu entendi que não é interesse em mim, é interesse naquele assunto. E aí, quando você consegue construir toda uma história, uma conexão maior do que isso, dá pra entender que o interesse é em mim. Então, de fato, é comigo que aquela pessoa tá querendo se comunicar, se relacionar. Achei que isso, pelo menos, foi um aprendizado meu aqui. Achei bem interessante, assim. Você trouxe, como eu moro no Rio de Janeiro, todo dia é quente, né? Então, não tem... A pessoa não só vai me ligar no verão, vai ter que me ligar todo dia. Mas é isso que você falou. Verdade, boa. Ai, saudades. Aqui já tá começando a esfriar, eu já tô com saudades do calor também. Pô, você pode me ligar, assim, eu vou saber que é sem interesse. Se você quiser vir pro Rio de Janeiro. Ah, combinado. Eu vou fazer isso. Eu vou ligar. Então aqui tá um pouco de calor, como estão as coisas por aí, né? Quando a gente... Agora eu vou falar, acho que de uma dor, talvez, que a gente vive no dia a dia, nesse mundo louco, onde tem muita coisa para fazer e pouco tempo para que elas sejam feitas. Como que a gente trabalha quando existe um distanciamento por falta de tempo, por falta de prioridade ou até de desconexão? Como que a gente pode lidar com isso? Eu entendo e percebo que durante toda a nossa conversa, inclusive, que a gente falou sobre consistência em vários momentos, né? E a consistência, ela vem de pequenos gestos e também de cumprir aquilo que você promete. Do tipo... Eu sei que a gente tem no nosso dia a dia, curitibano faz muito isso, eu sei que carioca também, do vamos marcar, vamos, então eu te ligo, me liga, aquela coisa, né? E quando você tá numa relação que está acontecendo de maneira genuína, de fato você tá ouvindo, você quer ajudar e você quer que essa relação avance, esses combinados, eles precisam de fato acontecer. Então, assim, aconteceu um distanciamento e eu fiquei aqui um mês sem mandar um oi para essa pessoa. Eu vou entender todo o meu histórico com ela e eu vou fazer essa comunicação de uma maneira também intencional, consciente, mas sem ser o famoso oi sumido.
Porque, na verdade, talvez quem tenha sumido nesse período fui eu, né? Ah, mas a pessoa também não te mandou mensagem. Mas, poxa, eu disse para ela que eu entraria em contato. Eu falei para ela que a gente continuaria conversando. Então, era uma ação que tinha que partir de mim. Então, aqui a proatividade também nos relacionamentos fala muito alto. Hoje em dia, a gente tem muito aquela coisa da amizade de baixa manutenção, né? De que você pode ficar meses sem falar com a pessoa e aí você manda uma mensagem para ela depois de um tempão e a conversa flui e vocês trocam ideia e aí fala o que aconteceu ali nos últimos 2 meses. Isso pode muito bem acontecer. A gente sabe que tem pessoas que... E aí o histórico, por isso que eu trouxe o histórico como um ponto principal aqui, porque a gente vai entender. Pessoas que gostam de receber mensagens, ligações, e-mails com mais frequência e pessoas que não precisam disso para que esse relacionamento se mantenha vivo, né? Então, esse cuidado de perceber essas necessidades no outro é muito importante para que a gente mantenha isso. Então, quando o distanciamento acontece e eu sei que aquela pessoa ela demanda um pouco mais de atenção, eu já tomo um cuidado antecipado em relação a isso. E aí, como eu tô desenvolvendo um relacionamento genuíno com ela, eu posso ter a liberdade de, em algum momento, também falar, poxa, eu percebi que a gente acabou não se falando durante aí 1 mês, me desculpa, tal, mas tá tudo bem com você? Como é que foi esse período? E aí, a minha conversa não é comercial. A minha conversa é sobre como você está, Flor. Faz 1 mês que a gente não conversa. Tô te mandando essa mensagem aqui porque pensei em você. Ou li um artigo aqui e lembrei de você. Uma pessoa super importante lá na empresa fez aqui um artigo sobre tendências de educação corporativa e eu lembrei de você, Flor. Então eu tô te mandando, tô aqui nutrindo o nosso relacionamento e nutrindo também você com informações que são relevantes para a tua realidade. Então eu uso de vários artifícios e artefatos aqui para manter essa relação viva, mesmo quando a gente tem esses altos e baixos que são comuns de todo relacionamento, né? Então, em algum momento eu posso estar mais ocupada, outra pessoa estar mais ocupada, e isso vale para os 2 lados, né? Então, só que a gente é responsável por manter o relacionamento vivo. Nós somos as pessoas que têm que manter isso nutrido. Então, eu tenho que ter uma timeline no meu dia a dia para me lembrar de fazer esses contatos também. Então, tirar um tempo do meu dia para fazer exatamente isso, para me relacionar com as pessoas. Seja interno, seja externo. Então, eu tenho as pessoas do trabalho com as quais eu preciso me relacionar e preciso aprofundar esse relacionamento. Eu tenho as pessoas da minha família com as quais eu preciso fazer isso também. Eu tenho os meus clientes que eu preciso olhar. Então, isso vale para todo mundo. Sabe aquela prima mais distante, mas que, poxa, vocês cresceram juntas. Eventualmente você vai mandar uma mensagem pra ela vai te mandar uma mensagem, vocês vão manter esse relacionamento. Talvez não tão próximo naquele momento, aí tá chegando o aniversário. Aí perto do aniversário eu tenho uma constância maior de contato com aquela pessoa. Que aí eu relembro coisas com ela. Poxa, eu lembro seu aniversário de 8 anos que a gente fez isso, isso e isso. E aí eu tenho uma foto aqui que eu achei no... Sabe? Vou compartilhando informações. Por isso que eu citei até o artigo. Porque num contexto de trabalho eu posso usar isso, né? Esse tipo de conteúdo. Num contexto pessoal, eu vou para as minhas emoções também, né? Para aquilo que é importante para mim e que eu entendo que é importante para o outro. Então, em todos os casos, eu tô levando em consideração o que é relevante. Não é, né, aquilo que eu falei, não é o oi sumido. Opa, o que eu tô fazendo tem relevância para essa pessoa. Que eu sei que eu vou mandar essa mensagem, ela pode até demorar uns dias para me responder, mas ela vai me dar um retorno. Porque é relevante para ela me retornar. Ou seja, vale a pena a gente fazer o movimento, né? E não entender que eventualmente, esse relacionamento não tem mais jeito. Não, vamos de forma consciente fazer um movimento que pode resgatar essa relação aí que talvez tenha dado uma baixada durante um período. Às vezes é você respeitar o timing da pessoa também, tá? Então, tipo... às vezes a melhor escolha é dar um espaço mesmo quando tem esse distanciamento e você reaparecer de forma leve, tá? Assim, pode ser um timing não muito bom para a pessoa com que você está falando, ela pode estar ocupada com outras coisas, você respeita, assim, e vai tentando entrar, reaparecer na vida dessa pessoa de alguma forma interessante. E eu acho que, complementando o que a Cat falou, a questão da transparência. Você realmente falar, cara, eu acho que você afastou um pouco, como é que você está, como é que estão as coisas por aí. Uma vez que a gente se falou, você estava nesse movimento tal, e ainda tá, como é que foi? Deu tudo certo?
Não sei, eu acredito muito nesse feeling e respeitar o timing da pessoa. Tipo assim, às vezes não é um momento para aquela, a gente nunca sabe exatamente o que está passando com uma pessoa, né? O que ela está vivenciando ali. E é bom ser transparente sempre. Eu acho que relacionamento, a transparência é fundamental. Mostra cuidado, admite o que realmente, entende que realmente estão um pouco sumidos, afastados e tudo mais, e faz parte. Você mostra um cuidado, humanidade quando você toca no assunto e é transparente com relação a isso. Eu sempre acho que forçar a presença nunca é bom, mas também sumir totalmente não ajuda em nada a você manter o laço. Então, se não é o timing ali da pessoa, respeita, espera um pouco, guarda na tua caixinha de memória ali, daqui a pouco você volta com o assunto, tenta ver como é que tá, às vezes tá mais calmo, às vezes o horário, não sei. Então, ter esse equilíbrio ali, né? Ficar forçando a presença, mas também não desaparecer completamente ao ponto de ter que usar o oi sumido, né? Eu postei do oi sumido. Oi sumido não, gente. Oi sumido não, hein? Eu gostei muito do que a Cat falou, né? Porque às vezes o sumido é a gente. Eu sou essa pessoa, muito. Infelizmente, eu gostaria. Tô ouvindo tudo que vocês estão falando, muito no lugar de quem tá aprendendo, assim, com uma vontade muito grande de fazer diferente. Porque eu acho que eu só me relaciono melhor da forma como eu me relaciono porque eu tenho uma certa facilidade natural, mas fico só pensando se eu de fato tivesse toda essa intenção, como que as coisas seriam tão melhores e ia potencializar tudo isso, né? E aí, teve uma coisa que eu fiquei me perguntando conforme vocês foram falando, que é a correlação do relacionamento, da maturidade do relacionamento com o tempo. Na visão de vocês, existe essa correlação? Ou seja, naturalmente, relações que existem há mais tempo vão ser mais maduras, vão ter mais profundidade ou não? Isso não é uma regra básica e a gente pode se surpreender aí no meio do caminho. Toda regra tem exceção. Toda regra tem exceção. Assim, eu entendo, pelo menos, que o relacionamento, como falei lá no início, ele é construído, né? Ele tem etapas. É como quando você começa a conhecer alguém que você se apaixona, né? Tem etapas. E essas etapas, elas vão sendo construídas de acordo com a maturidade desse relacionamento. Mas sabe aquelas pessoas que você conhece? Você vai numa festa, você foi convidado por um amigo e que aí tinha uma pessoa lá que era um amigo dele e te apresentou. Você começou a conversar com aquela pessoa e vocês se identificaram tanto, tinham tantas coisas em comum que vocês trocaram WhatsApp e a partir daquele dia vocês nunca mais pararam de conversar? Porque houve aquela coisa do magnetismo, sabe? A pessoa que é magnética. Então, teve aquele encontro. E tem gente que gosta de chamar de encontro de almas, enfim. Isso pode acontecer em todos os lugares. Pode acontecer numa festa de um amigo, pode acontecer numa reunião comercial, pode acontecer num evento super tradicional de alguma empresa, enfim. Isso pode acontecer em todos os lugares. Por isso que a gente precisa estar aberto a essas conexões. Quando eu mostro também que eu tô aberta a me conectar com as pessoas, então eu tenho a minha feição, ela é receptiva. Eu tô sorrindo, eu tô de braços abertos, eu tô aqui conversando, eu tô gesticulando, eu tô falando o tempo todo, eu tô rodando aquele salão do evento, eu tô rodando o salão da festa. Aqui na reunião comercial, eu tô ouvindo o que a pessoa tá dizendo, eu estou entendendo o que ela tá falando. Então, quando eu faço as minhas colocações, elas são assertivas e a pessoa fala: caramba, você pegou aquilo que eu tava falando mesmo, você me entendeu. Então, um nível de profundidade que a gente pode chegar sim numa primeira conversa. Mas aí vem a manutenção disso. Se não houver manutenção, depois que você tem esse encontro aqui, ele se perde. Porque é muito fácil a gente depois, no dia seguinte, ter outro evento, ter outra reunião, ter outra festa, ter outra conversa, e aquele relacionamento de ontem já não é mais uma prioridade, né? Então eu também tenho que entender quais os relacionamentos eu quero priorizar. Né? Então eu vou manter esses aqui, eu vou olhar para aqueles que necessitam de mais tempo, que é o normal de acontecer, tá? É o mais natural de acontecer. É você precisar de mais tempo, porque confiança não é gerada do dia para noite. E os relacionamentos duradouros, de qualidade, eles são baseados em confiança. A transparência, ela vem da confiança, né? Você poder falar aquilo que você gostaria, né? Para a pessoa da maneira como você entende que ela vai receber bem, isso tudo
é baseado em confiança. Então, por isso que a gente fala que o relacionamento é construção. Mas nada impede da gente realmente ter esses encontros, assim, que às vezes acontece. Às vezes eu tô conversando com um cliente há um pouco mais de tempo. E aí eu peço pra Alice ir comigo numa reunião. Ele vai entrar na reunião, é a primeira vez dele, e ele vai criar rapport imediatamente com uma das pessoas na sala que eu não consegui, talvez, em 3, 4, 5 reuniões. Por quê? Foi a coisa que bateu ali naquele momento. E isso acontece. Que, de novo, estamos falando de relações humanas, né? A gente está falando de pessoas. E pessoas não se relacionam com empresas, pessoas se relacionam com pessoas. Então, isso fica muito evidente no nosso dia a dia. Isso fica muito claro, né? Então, eu entendo que essas regras, elas existem, mas as exceções também existem, e a gente precisa saber lidar com todas as opções que a gente tem aqui na mesa, né? E tá preparado para todas elas. Eu tenho um exemplo com a Flor. Eu tava lá com a Flor no evento em São Paulo, entendeu? E não sei se você vai lembrar. Aí a gente tava lá com um monte de gente e tudo mais, e assim, tinha uma conexão com um cara lá, tava presente no evento, que eu não conhecia antes, mas todo mundo conhecia e tudo mais, e cara, a gente foi almoçar, assim, meio que quase sentamos uma parte ali, que engatamos na conversa, a conversa foi, e o pessoal falando, cara, a gente não trocou uma palavra de trabalho. Entendeu? Alguns assuntos se conectaram, se cruzaram, o cara ficou surpreso, que eu também gostava daquilo, que tinha conexão, que tinha trabalhado com aquilo de alguma forma. Cara, a gente passou o almoço rindo, batendo papo, e a gente troca ideia até hoje, troca o WhatsApp, conversa. Nunca de trabalho, entendeu? Era um evento de trabalho, tudo mais, a gente estava lá por isso, teve essa conexão inicial, que foi a questão do trabalho, cara, eu nunca conversei com ele de trabalho, e morro de rir com ele, bate papo. Troca na hora, no evento, tipo, opa, conheci ele, estava com name tag, eu também. Entendeu? E aí foi super legal. Flor participou do almoço, não sei nem se você reparou ali. Lembro agora. Muito legal, muito engraçado. E aí, complementando o que a Cat falou, além dessa conexão, tentar alimentar isso, eu acho que é questão de gesto, né? Pequeno gesto tem muito poder. Entendeu? Então, de você lembrar dessa conexão que você teve com a pessoa, desse assunto que interessa, de lembrar o nome, agradecer depois, ter um feedback sincero, reconhecer o trabalho, tudo mais, o outro. Para alguns isso é muito natural, mas se tiver aquela intencionalidade que eu falei no começo, ajuda muito. Às vezes é mágico, às vezes é imediato, você não sabe nem o porquê, entendeu? Mas você já cria essa conexão, alimentar. Eu acho que o ponto é esse, né? Independente da forma como se inicia, da profundidade com a qual se inicia, o tempo, ele é crucial para que ela se mantenha. Então, talvez não esteja diretamente relacionado à maturidade, mas à existência daquela relação, né? A manutenção daquela relação. Muito bom. Eu quero saber se vocês já se doaram demais numa relação profissional que não evoluiu, que não aconteceu nada, acabou não evoluindo e vocês estavam confiantes de que aquilo ia ser incrível. Quem nunca se doou numa relação, se doou demais numa relação, ponto. Não precisa ser profissional. É verdade. Sim, né? Às vezes você não tem um retorno que a pessoa te dá de volta, a reciprocidade. Às vezes você aposta numa relação, achando que ela vai render. E aí eu não tô falando de profissional, não. Tô falando de qualquer tipo de relação. E não acontece nada. E aí volta o que eu acho que eu falei no começo, expectativa. Entendeu? Eu não vou me frustrar se minha expectativa não estiver lá no alto. Entendeu? Se eu não apostar todas as minhas fichas ou fichas altas ali num tipo de relacionamento que não vai ter, eu não vou me frustrar, faz parte da vida. A gente com maturidade consegue isso, né? Tipo, apostei, investi, mas não tive retorno. Ok, bola pra frente. E normalmente a gente nem lembra depois, passa um tempo, né? Ok, fazer o quê? E a gente pensar na LC em quantas pessoas passam pela nossa vida e a gente não se relaciona com 100% delas, porque seria impossível, a gente não conseguiria manter. Então, eu acho que é muito natural, inclusive, aí como a pergunta foi direcionada para um aspecto profissional também, eu acho que a gente passa muito por isso, né, LC? De colocar, sim, algumas expectativas em conversas que evoluíram muito, aí foi para uma proposta e a gente já tá ali, nossa, na cara do gol, faltando a assinatura do contrato e alguma coisa acontece que impede que isso siga. E aí tem o aspecto da frustração em um momento, mas aí vem também o da resiliência, que é, tudo bem, a gente entende que isso aqui é possível acontecer sempre, em todo momento. Eu lembro até hoje, eu já trabalhei numa escola de inglês, né? Uma das minhas primeiras atuações com
envolvendo um comercial, vendas e tudo mais, foi numa escola de inglês. E aí, o dono da escola, ele falava assim pra mim, você precisa tentar fechar o contrato na hora que a pessoa vem até a escola, porque ela pode sair daqui e bater o carro. E aí, se ela bater o carro, ela não vai querer mais assinar um contrato com a escola de inglês, porque isso aqui não vai mais ser uma prioridade pra ela. Aí eu até perguntei pra ele assim, tá, mas se ele assinar o contrato, sair daqui e bater o carro, ele vai cancelar do mesmo jeito, não vai? Ele falou, mas às vezes a pessoa colocou na cabeça dela que ela assumiu um compromisso com você. Ela assumiu aquele compromisso, então ela vai pensar 2 vezes antes. Se o contrato não tiver assinado, ela não vai pensar 2 vezes. Ela simplesmente vai te dar um retorno e te dizer, olha, não vai dar pra eu fazer agora. Mas se ela tiver assumido um compromisso com você, isso vai fazer ela pensar 2 vezes. Aí eu ficava pensando, poxa, mas isso é muito... maquiavélico, maquiavélico, até cruel pensar nisso, né? É uma ideia de... Não é de relacionamento. É uma ideia de só fechamento de contrato. Então eu coloquei isso na minha cabeça e qual foi o meu pensamento? Legal, eu tenho que fechar o maior número de matrículas possíveis, porque essa era a minha função naquele momento. Mas eu não vou fazer isso a qualquer custo, de qualquer jeito. E aí, o que aconteceu? Tinha mais de 450 alunos nessa escola. Eu, lógico, era novinha, minha memória era ótima nessa época. Eu lembrava... Tava limpo, né? Não, Nossa, tava maravilhoso. Eu lembrava o nome de todo mundo. Eu lembrava o nome de todas as pessoas. Então, quando alguém vinha, conversava comigo, ia embora sem fazer a matrícula e tal, mas voltava, eu olhava pra pessoa e chamava pelo nome. A pessoa, sabe aquele... Peraí, como assim? Você lembra do meu nome? Teve uma parte até que o LC falou, né? De falar o nome, lembrar o nome da pessoa. Eu sempre tive muito isso, porque o nosso nome é a nossa identidade, né? Você lembrar o nome de uma pessoa, falar o nome dela várias vezes durante um papo, reforça isso, né? Então, só o fato de eu lembrar o nome da pessoa já fazia com que ela dissesse, poxa, eu não sou mais um número. E é assim que as pessoas querem se sentir. Elas não querem se sentir mais um número. Eu não quero saber que eu sou mais uma pessoa que a Flor tá atendendo, que o LC tá atendendo, ou que estão tentando se relacionar comigo porque eu tenho um cargo X e tal. Não, realmente isso aqui é genuíno, porque eles lembram do meu nome. Eles não me chamam de Kate nem de Kat, eles me chamam de Cat, né? Tem essa coisa da valorização da pessoa mesmo, né? Então, foram lições, tá vendo? Eu não posso me apegar àquela primeira lição que eu aprendi lá no começo. Eu pego aquela lição e eu evoluo. Então, hoje, o pensamento é totalmente diferente. Aí tem a questão da nossa maturidade, né? A gente também se torna mais maduro, consegue compreender quando o não vem, quando o não vem e ele vira simplesmente um desaparecimento, né? A gente se acostuma com isso e eu acho que isso faz com que a gente consiga levar de uma maneira muito mais leve o nosso dia a dia. Levar com leveza, inclusive o não, inclusive a negativa ou até mesmo o sumiço daquela pessoa que depois pode ressurgir, tá, gente? E a gente adora quando isso acontece. E é isso que acontece no nosso dia a dia. Eu acredito também numa outra coisa, assim, eu acredito muito, e aí voltando pro profissional, no começo eu falei sobre relação, ponto, né, tipo, não precisa ser uma relação profissional, mas entrando pra questão do profissional um pouco, no time, e é um passe. Às vezes eu tô com uma pessoa, um cliente que não tem essa conexão comigo, que eu tô alimentando, que eu tô fazendo o que eu posso, e não tá rolando, não tá funcionando comigo. Eu tenho que ter a maturidade, a sabedoria de passar isso pra Cat. Cat, vê se você consegue se conectar com essa pessoa. E às vezes até juntos, em questões de reunião e tudo mais, você percebe que a pessoa se conectou muito mais com uma pessoa do que a outra. Então, cara, abre mão. Deixa a Cat tocar, porque ela se conectou com aquela pessoa muito mais do que eu, entendeu? Assim, o interesse entre ambas ali é muito mais genuíno do que eu tô ali de fora fazendo. Então, se não tá conectando, não tá rolando com você, abre mão. Tem esse olhar estratégico aqui agora falando de time e, tipo assim, passa pra outra pessoa. Cat, você conseguiu mais retorno dessa pessoa do que eu? Toca. Faz você. Precisar de ajuda, você me fala. E você tá perto ali, apoiando, mas obviamente você já não é mais o número 1 ali daquele relacionamento, né? Você não tá ali mais inicial. Então, cara, eu acredito muito nisso. E não tem problema nenhum. Às vezes a gente passa por isso, né, Cat? Tipo assim, a gente tá numa conversa em conjunto e tudo mais, e aí eu mando mensagem pra pessoa, troco, conversa, a pessoa responde. Pra Cat responde imediatamente. E vice-versa. Entendeu? E aí, sei lá por quê. Às vezes são razões que você nem entende. Você fez tudo direitinho, você fez tudo de acordo, mas só se conectou muito mais com uma do que com a outra. Segue a vida, bola pra frente, vamos pro próximo.
aí. E de novo, né? Relações humanas, isso vai acontecer sempre. E a gente estando preparado para isso e tendo essas trocas, tá vendo? Aqui a gente tá falando de relacionamento entre pessoas que trabalham juntas. Sim. Que tem a maturidade de olhar uma pra outra e dizer assim, cara, me ajuda. Pega vulnerável, aqui. Né? Exatamente. Você consegue seguir com esse contato aqui pra mim? Eu percebi que naquele momento ali vocês conseguiram conversar muito mais do que eu. Eu senti que eu tava até sobrando na reunião, né? Então, vamos trocar? De repente você me passa algum aí que não tá muito legal com você, eu te passo esse aqui, pra gente também não criar uma sobrecarga, mas fazer as coisas juntos também, né? Isso ajuda muito. E aí, um ensina o outro também. Acho que tem muito aprendizado. Cada vez que a gente faz alguma coisa juntos, eu aprendo, o LC aprende e a gente troca sobre isso. E a gente vai crescendo e a nossa maturidade vai aumentando. Eu acho que olhar para isso dentro de um time, seja ele comercial, seja ele de consultoria, seja ele financeiro, um time mais analítico, por exemplo, mas que as pessoas trocam informações, que as pessoas conversam, que elas se relacionam, com certeza esse time, ainda que seja mais analítico, que seja mais preocupado com dados, por exemplo, ele vai ter um retorno, um resultado muito melhor porque as pessoas estão se relacionando. Então, o valor do relacionamento também está nisso, né? No que a gente faz no nosso dia a dia, né? Nas trocas que a gente tem. E aqui a gente está falando de uma troca muito, muito genuína. Em que não existe o interesse, não existe aquele sentimento de nossa, ele tá fazendo e eu não tô, poxa, até de uma inveja, vamos dizer assim. Isso não existe, por quê? Porque a gente tá fazendo juntos, a gente tá aprendendo, a gente tá colaborando, então uma visão colaborativa também, né, de time, de equipe mesmo. Boa. Muito bem, nós estamos nos encaminhando para o final desse episódio. A gente poderia ficar aqui muito mais tempo conversando, né? Relações humanas, meu Deus, né? Tem uma vida, né? A galera que estuda a vida inteira sobre isso, né? Mas a gente tenta trazer alguns pontos aqui que são relevantes. A verdade é que a gente fala muito sobre processos, frameworks, resultados, mas no final das contas, tudo passa pelas pessoas. Relações profundas, elas não vão se construir de um dia para o outro. A gente aprendeu isso. Elas exigem tempo, né? Exigem vulnerabilidade e algumas vezes até algumas frustrações, como a Cat e o LC contaram. Mas também vão ser essas relações que vão sustentar colaborações verdadeiras, as tal das transformações duradouras. Enfim, eu queria abrir agora o espaço para vocês deixarem um recadinho do coração para quem está ouvindo a gente. Pensem nas pessoas que talvez estejam aí precisando construir uma relação com uma pessoa específica, acabou de chegar num time, ou numa empresa nova, ou tem um cliente novo, enfim. Pensem nisso e deixem um recadinho do coração de vocês para quem está ouvindo a gente, por favor. Olha, o que eu posso dizer é que tudo aquilo que você for fazer, faça com vontade, com intencionalidade. Coloque, de fato, o seu coração naquilo que você estiver fazendo, né? E pense, analise antes de tomar decisões, qual o caminho que vai te levar para o melhor resultado. Qual é o resultado que eu quero e quais caminhos possíveis eu tenho aqui. Faça testes também, né? A gente pode ter aí 3 ou 4 pessoas com as quais a gente pode testar caminhos diferentes, mas nunca deixe de demonstrar um interesse genuíno, de principalmente escutar as pessoas. Uma coisa que eu sempre digo, numa primeira conversa que você tem com alguém, 80% é ouvir e 20% é falar. E geralmente quando a gente fala, a gente faz perguntas, né? A gente não fica falando de si mesmo, a gente deixa o outro falar. Porque quando a gente está falando de uma relação profissional, a dor daquela pessoa pode estar tão latente que no primeiro momento ela precisa só desabafar e colocar para fora. Ela ainda não sabe o que ela precisa, mas ela sabe onde está doendo. E isso acontece nas relações do dia a dia também, né? Então, acabei de chegar no time. Eu posso dizer que pela minha experiência, quando eu cheguei na Nowhere, né? Quando eu cheguei, poxa, já cheguei num cargo de liderança dentro da Nowhere. E isso causou um pouco de receio em mim, né? Como será que eu serei recebida pelas pessoas? E eu posso dizer, o LC foi, acho que a segunda pessoa que me recebeu, a primeira foi a Rê, o LC foi a segunda pessoa e a gente foi se conectando dia após dia e o nosso relacionamento evoluiu para uma parceria de trabalho, para uma amizade e a gente conseguiu
construir muita coisa juntos. Então, deixe que as pessoas também falem, deixe que as pessoas sejam elas mesmas, seja você mesmo também, né? Então eu não escondo quem a Cat é para poder me relacionar com as pessoas. Não, eu uso aquilo que eu tenho de melhor em mim pra me relacionar com essas pessoas. Eu vou continuar tendo um monte de defeito, mas eu garanto que eu sou legal pra caramba, que eu consigo desenvolver um papo e a gente vai conseguir trocar muito. Então seja você mesmo, tenha intencionalidade, siga seu coração, estude, porque relações humanas não são fáceis e o estudo ele é muito necessário. Busque ler artigos, se inteirar daquilo que está mais em alta no momento, também para você ter assuntos para falar com as pessoas. Isso é muito importante, mas nunca deixar de lado aquilo que é genuíno, interesse, empatia. E aí esse relacionamento com certeza tem tudo para dar certo, para deslanchar e as pessoas terem muito sucesso naquilo que elas tentarem fazer. Mas sempre lembrar desses pontos, assim, que pra mim, pelo menos na minha vida, eu levo como prioridades, assim, né? E aí, acho que é isso, gente. Ó, eu só vou discordar de uma coisa. Não me deixa falar, não. Porque senão isso pode ter sei lá, ficar 7 horas. Virar pra você. Não dá essa ideia não, que se demore, porra, gato aqui, vou embora, não acaba nunca. E eu e o Cat mesmo estamos nesses papos, às vezes a gente fala pra falar de trabalho no final do dia, pra fazer uma retrô, qualquer coisa do gênero. Cara, quando eu vejo da 8h30, a gente ainda tá falando, e o que a gente tava falando mesmo? Não me dá essa abertura toda pra falar, não. Mas eu concordo com o que a Cat falou e eu acho, só complementando um pouco o recado, leveza e tá aberto. Seja leve, entendeu? O Cat em algum momento falou a questão de estar com o sorriso aberto. É outra coisa que as pessoas percebem, né? Tipo assim, quando é forçado, quando não é. Então, cara, seja leve, entendeu? Não leve tudo muito a ferro e fogo, muita seriedade, ser muito sisudo com tudo. Seja leve no seu dia a dia, com as pessoas que estão com você e tudo mais. Esteja aberto. Acho que você está aberto para receber, para escutar, para entender. Acho que, resumidamente, é o melhor caminho para qualquer tipo de relacionamento. Entendeu? A partir daí, tudo segue, obviamente, com intencionalidade, com várias técnicas, com várias coisas que a gente foi mencionando aqui ao longo do episódio. Mas acho que o principal é isso aí, na minha opinião. Muito bem, muito obrigada mais uma vez pela presença de vocês, LC, Cat, foi incrível poder conversar e espero que a gente se veja em outros episódios também, vamos pensar aí já no próximo. Obrigada para você que está ouvindo a gente até agora e manda mensagem no Telegram, no grupo do Telegram, manda mensagem no meu LinkedIn, manda mensagem onde vocês quiserem. O importante é a gente se comunicar e bora construir mais relações aí por essa trajetória, tanto da de vocês quanto a minha, LC, Cat também, pode chamar eles, já tô liberando aqui. Então é isso, muito obrigada mais uma vez e até a próxima, pessoal. Este foi mais um episódio do Love the Problem, o podcast oficial da K21 e da Nowhere. Se você curtiu, compartilhe. Inscreva-se no seu agregador de podcast favoritos e espalhe conhecimento por aí. Procure por Love the Problem nas redes sociais e deixe seu comentário ou sugestões. Até o próximo! Esse podcast foi editado por Aerolitos Edição Inteligente.